Aleluia. Gênesis 22. Quem achou diz amém. Você está na casa de Deus. Aqui não é proibido dar glória a Deus. Aqui não é proibido você adorar a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 22. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui. A lenha. Perguntou Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Feche os teus olhos neste momento. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por este momento, ó Deus. Nós estamos aqui nessa noite porque queremos mais de Ti, ó Pai. Por isso, Deus, a Tua igreja anseia, ó Pai maravilhoso, para que o Senhor venha falar em nossos corações, para que o Senhor venha trazer o maná espiritual, para que nós possamos nos alimentar, ó Pai, e possamos sair daqui nesta noite cheios da Tua presença, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Ainda com sua Bíblia aberta, pode tomar seu assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver este momento como um momento muito marcante, um dos momentos marcantes da palavra de Deus, que é o momento que Deus prova Abraão. Nós podemos ver ali onde há onde mexe com o psicológico de Abraão, pois ele teria que sacrificar, e Isaque também, que seria sacrificado. Então nós podemos ver um momento muito marcante, um dos momentos, porque nós sabemos que eu tenho para mim e para os irmãos também, que o momento marcante da palavra de Deus também, foi no momento em que Deus enviou teu filho Jesus, como um cordeiro vivo, que desceu dos céus e morreu na cruz por todos nós, para a remissão dos nossos pecados. A partir daquele momento, nós teríamos livre acesso diante do Pai. Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós teríamos acesso ao Pai. Isso significa que, neste momento, se nós buscarmos a Deus, Ele te ouve. Se você buscar a Deus, Ele te ouve. Por intermédio do teu Filho Jesus, nós temos livre acesso diante dEle. Amém? Você crê nisso, igreja? Louvado seja Deus. Para que nós possamos entender mais além deste momento,
eu estava buscando a respeito de Abrão, como nós podemos ver no início da palavra de Gênesis, que ainda o nome dele era Abrão. Quem foi Abrão? Nós podemos ver que logo após o dilúvio, os filhos de Noé povoaram a terra, sendo eles Sem, Cão e Jafé. Abrão, ele era da descendência de Sem. Ele era a descendência onde toda uma nação seria abençoada. Ali estava começando uma história tremenda. Ali estava iniciando uma história de vitória. Uma história de ousadia e uma história de fé. Seu pai, como nós vemos na palavra de Deus, ele era Terá. Ele era da tribo de Ur dos caldeus, uma terra da Mesopotâmia. É necessário nós entendermos essa passagem, essa trajetória de Abrão, até então Abrão, porque logo à frente nós podemos ver que Deus muda o nome de Abrão. Mas nós podemos ver dentro da palavra que o que move o coração de Deus é a nossa fé. A palavra de Deus fala que se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, você fala para esse monte, passa daqui e ali, e esse monte vai passar. Não importa o que é a tua necessidade, importa é o que Deus vai encontrar no teu coração. Você está entendendo, meu irmão? Não importa o tamanho que seja a situação, o problema ou o que for. O importante é o que Ele vai encontrar dentro do teu coração. Amém? Então nós podemos ver que Abraão, ele teve um chamado. Logo mais à frente, nós podemos ver que em Gênesis, vamos estar lendo junto Gênesis, capítulo 12, para que você possa entender realmente qual foi a intenção de Deus para com Abraão. Gênesis capítulo 12, todos acharam, amém? Abraão, assim como eu e você, ele teve um chamado. Eu quero dizer que você também teve um chamado, meu irmão. Você não está aqui nessa noite à toa, você não está aqui em vão, você está aqui porque você teve um chamado de Deus, e você aceitou isso de prontimão, aleluia. Gênesis capítulo 12 diz assim, ó: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e sê tu uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos ver nesse momento o chamado de Deus para com Abraão, e ele não pensa duas vezes. A partir do momento que Deus fala com Abraão, nós podemos ver que de antemão ele já sai e atende esse chamado. O que eu entendo aqui nessa noite, o que Deus fala para cada um de nós, que para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, é necessário sairmos da rotina. É necessário sairmos do local de descanso, muitas vezes do local de tranquilidade. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, mas era necessário ele seguir o chamado de Deus. Vocês estão entendendo? E Abraão, de prontimão, ele atendeu esse chamado, como nós podemos ver na palavra de Deus. E ainda, quando ele toma essa atitude de falar, eis-me aqui, eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Se o Senhor está pedindo, eu vou fazer a tua vontade. Ele está declarando nesse momento que não era a vontade dele, e sim a vontade de Deus na vida dele. Nós podemos ver que através dessa atitude, logo mais à frente, o nosso Senhor Deus promete a terra de Canaã para Abrão. Olha só, ali começou a vida de vitórias, as promessas de Deus sendo cumpridas na vida de Abrão. Neste momento, Deus promete a terra de Canaã para Abraão. Mas eu quero dizer para você, igreja, que quando Deus fala com Abraão, neste momento, Deus já estava vendo que Abraão era um homem de fé. O que eu entendo nesse momento em que, se
Deus encontra fé no meu coração, se Deus encontrar fé no teu coração, as janelas dos céus vão abrir para que as bênçãos sejam derramadas sobre a tua vida, meu irmão. Eu volto a dizer para cada um de vocês que o que move o coração de Deus é a nossa fé. Fala para essa bênção que está do teu lado, o que move o coração de Deus é a nossa fé, meu irmão. Nós podemos ver na palavra neste momento, que quando Deus fala para Abraão, ele fala desta forma: Abraão, você está vendo toda essa terra, onde os seus olhos podem alcançar? Eu te darei por herança. Só que Abraão começou a olhar ali aquela terra, meu Deus, eu começo a imaginar de que forma ficou Abraão, quando Deus fala dessa forma com ele. Eu penso que Abraão começou a olhar ali, meu Deus do céu, mas até onde eu enxergar? Aí Deus fala assim para ele: não, você não está sabendo. Você não está sabendo receber a promessa. Eu falei para você até onde os seus olhos enxergar. Então sobe nesse monte aqui, Abraão. Abraão subiu mais alto ainda no monte. E ele falou: aqui, olha agora, até onde os seus olhos enxergar. Você está entendendo a promessa, meu irmão? Você está entendendo a bênção? Você, em um ponto aqui, você tem uma visão, até onde os seus olhos podem enxergar. Mas Deus fala para Abraão: não, você não está recebendo a bênção. Você não está sabendo receber a promessa, meu irmão. Deus fala para você: sobe até aquele monte e olha até onde os seus olhos podem enxergar. Aí você vai ver que tudo isso te darei por herança. Oh, glória a Deus, isso é tremendo, meu irmão. Sabe o que Deus fala para você através da palavra? Fica atento naquilo que Deus quer para a tua vida, meu amado. Sobe até o lugar mais alto, para que você possa contemplar a bênção de Deus sendo derramado na tua vida. Ela vai além do que você está pedindo, ela vai além do que você pode imaginar, meu irmão. Porque não é homens, é Deus que está dando a vitória na tua vida, aleluia. Se você crê, dá glória a Deus, meu irmão, aleluia. Louvado seja o teu nome, aleluia. Isso é tremendo. Até onde os seus olhos podem enxergar, eu te darei por herança. Resultado do que é ser temente a Deus. Resultado do que é ter uma vida constante de fidelidade e de temor ao nosso Deus, meu amado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver mais à frente um pouco, onde Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Gênesis 17, você pode abrir comigo? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quem achou, diz amém. Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu paro por aqui um minuto. Ele está falando para você nessa noite, para mim e para você, igreja. Ele é o Deus que tem todo o poder. Ele está dizendo que Ele pode dar aquilo que você necessita. Nesse momento Ele está dizendo que Ele tem o poder para trazer à existência aquilo que não existe, para te abençoar, para te honrar, para te fazer mais que vencedor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É Ele que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sede perfeito. Meu amado, nunca saia da presença de Deus. Está aqui a receita da vitória. Está nas nossas mãos a receita para que você seja bem sucedido, para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Sede perfeito. Anda na presença de Deus. O que nós podemos entender nessa noite? Andar na presença de Deus é estar no caminho que Ele colocou para nós trilharmos, não olhando para um lado, para o outro, mas olhando para o alvo. E não saia deste caminho, não se afaste deste caminho. Versículo 2: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está vendo aí o versículo 2? É simples, meu amado, é simples. Basta nós estarmos na presença de Deus, basta nós estarmos no propósito, no centro da vontade de Deus. Aleluia. Nós podemos ver o versículo 3 que diz assim agora:
Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constitui. Eu posso contemplar aqui Abraãos nessa noite. Eu posso contemplar aqui Abraãos de Deus, onde a promessa lá foi liberada para a tua vida, meu irmão, onde a promessa de Deus já foi liberada para você nessa noite, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, nós podemos ver a atitude de Abraão, o caminho que o levou, um caminho de vitória. Você pode ver mais além, você pode ver que Abraão, ele foi bem sucedido, foi um homem de riquezas. Por quê? Porque ele andava no centro da vontade de Deus. Ele andava no centro da vontade de Deus. Nós podemos ver que logo mais à frente, a promessa de Deus também iria se cumprir na vida de Abraão. Onde Abraão e Sara, Deus deu um filho para eles, já na idade avançada. Um filho chamado Isaac. Como vocês conhecem a palavra de Deus. Isaac, eu estava procurando tradução para o significado. E interessante que dos significados que se aproxima da palavra Isaac, significa sorriso. Sorriso. E de repente, a promessa de Deus estava sendo novamente cumprida na vida de Abraão e de Sara, onde Sara deu à luz a teu filho Isaac. A promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão. Glória a Deus. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu na tua vida, meu irmão. Se ele prometeu, ele vai cumprir em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Neste momento eu começo a entender a felicidade que havia naquela casa. Eu começo a imaginar a alegria que havia naquela casa, pois Abraão e Sara, eles estavam carregando ali agora o pequenino, né, Isaac. O sorriso deles estava agora na mão de Abraão e de Sara. O sorriso. E de repente Isaac vai crescendo, e de repente vai glorificando o Senhor, igreja. Vai glorificando e tomando posse, porque nós podemos ver na palavra de Deus que de repente Isaac vai crescendo dentro daquela casa, e aquilo ali era uma forte indicação de que o milagre de Deus estava passando dentro daquela casa. Isaac passava por esse canto aqui, ali significava que Deus pode todas as coisas, e Isaac corria para aquele canto, e no mesmo momento nós podemos entender que ali estava passando, estava dizendo que Deus promete o que Ele cumpre. Ali Isaac andava para outro canto da casa, ali podia ver que Deus é fiel para cumprir, Deus não mente, Deus não volta atrás daquilo que Ele prometeu. Isso significava Isaac dentro daquela casa. Eu começo a imaginar quando Abraão olhava para Isaac, e vinha isso à mente dele: o meu Deus prometeu e cumpriu na minha vida, está aqui a minha bênção. O meu Deus não mente, está aqui a minha bênção. Se eu for fiel com Ele, Ele pode fazer mais em minha vida, porque está aqui Isaac, a minha bênção. Aleluia. Aí nós podemos ver, glória a Deus, o momento em que Deus prova Abraão, onde nós podemos ver em Gênesis capítulo 22, mas eu quero que você analise comigo esse versículo, meu amado, e que Deus venha falar tremendamente no teu coração. Versículo 21, versículo 1 do capítulo 22, nós podemos ver no versículo 1, que fala assim, ó: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. E Abraão lhe respondeu: eis-me aqui. Aí versículo 2, acrescentou Deus: toma teu filho, o teu único filho. Eu posso ver aqui nesse versículo 1, meu amado, duas coisas: intimidade e obediência.
versículo 1. E disse-lhes Deus: Abraão. De pronto ele falou assim: eis-me aqui. Meu amado, se nós não tivermos uma vida de santidade, se nós não tivermos uma vida de fidelidade, se nós não tivermos uma vida de temor, se nós não tivermos uma vida de santidade e de intimidade, nós não vamos conseguir ouvir aquilo que Deus quer para nós. Nós não vamos conseguir ouvir Deus falando os propósitos dele para nós. Para que isso aconteça é necessário ter intimidade. Só assim, você tem intimidade. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você consegue descobrir coisas que só uma pessoa com intimidade consegue. Você está me entendendo nessa noite? Abraão, ele era íntimo de Deus. Ele ouvia facilmente a voz de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, seja íntimo de Deus, busque essa intimidade com Deus através de oração, busque essa intimidade de Deus através de jejum, através de santidade, para que você sempre na tua vida, na tua caminhada de fé, em tudo que você possa fazer, você possa estar ouvindo a voz de Deus, porque só assim você será vitorioso. Mas isso é necessário através de uma vida de intimidade. Para que eu faça a vontade de Deus, eu tenho que ouvir Deus. Amém? Eu tenho que ouvir Deus. E obediência. Eu tenho que obedecer Deus. Fala nessa noite, eu tenho que obedecer Deus. Aleluia, eu tenho que obedecer. Deus está me mandando para cá. Não, eu quero ir para cá. Não. Se Deus mandou, vai, meu irmão. Se Deus mandou, vai. Não olhe para aquilo que você vai passar, mas olhe para a vitória chegando na tua vida, porque é Ele que está mandando você ir. Aí nós podemos ver aqui o versículo 2, acrescentou Deus, versículo 2, toma teu filho, teu único filho. Aqui nesse momento, se Deus falasse, toma o teu filho, de repente Abraão poderia lembrar de quem? Ismael. Amém? Se Deus simplesmente fala aqui nesse momento, toma o teu filho, de repente, não era o sorriso, Isaac, mas era algo sem graça, que era Ismael, como vocês já conhecem a palavra de Deus. Por isso Deus deixou bem claro, toma o teu filho, o teu único filho. Sabe o que Deus está falando aqui? Toma o teu sorriso. Meu irmão. É verdade. Deus trata. De repente Deus quer o teu sorriso. Aonde está a tua alegria? É ali que Deus vai te provar. Você está entendendo o mistério nessa noite? É onde está a tua alegria? É ali que Deus vai te provar. Porque de repente nós vemos que já Ismael, pode ser que fosse um sacrifício mais fácil para Abraão. Porque os irmãos sabem que Ismael foi filho dele com uma escrava, que Sara autorizou ela para que pudesse conceber um filho a Abraão. Olha o que eu aprendo neste momento. Não queira você ajudar a Deus. Não queira você facilitar a promessa de Deus para chegar na tua vida, meu irmão. Neste momento, é um momento marcante, porque Deus está falando assim, ó, se eu prometi, é eu que vou cumprir na tua vida. Sara, em certo momento da palavra de Deus, ela quis dar uma ajuda, para que a promessa se cumprisse na vida de Abraão, autorizando, para que a escrava fosse até ter com Abraão, mas não, aqui nós podemos ver que Deus deixa bem claro, toma o teu filho, o teu único filho, que é Isaac, que é o sorriso. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Deus tem aquilo que nós precisamos, mas nós temos aquilo que Deus precisa? Deus pode me dar aquilo que eu preciso, mas e nós? Conseguimos dar aquilo que Ele pede para nós? De repente eu estou em paz, eu estou alegre, eu estou feliz, tanta coisa boa está acontecendo na minha vida, mas meu irmão, eu quero falar para você, que pode ser que nesse ponto, Deus
te prove, Deus venha nos provar. Isaac significava alegria para Abraão e Sara. Nós temos que estar atentos àquilo que Deus quer de nós. Nós podemos ver à frente que o propósito de Deus foi cumprido. Mas eu quero dizer para você também, que se Deus está pedindo para você, a tua alegria, seja o que for, cumpra a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Neste momento, a alegria de Sara e de Abraão era Isaac, o teu único filho. Mas de pronto mão, Abraão levantou e obedeceu. Como nós podemos ver aqui, no versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus fala ali que eles andaram por 3 dias, até chegar ao ponto em que Deus havia indicado, que era na terra de Moriá, um monte ali onde Deus iria mostrar para Abraão. Meu irmão, agora eu penso, nós aqui nessa noite, vamos começar a imaginar esse pedido de Deus para Abraão. Ele foi pronto para obedecer aquilo que Deus pediu para ele. Mas entre nós aqui, meu irmão, como estava o coração de Abraão? Como estava Isaac? E teve que caminhar por 3 dias ainda, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele, neste momento. 3 dias, eu imagino que estavam os 2 de cabisbaixo ali, seguindo para aquele caminho, que eu imagino que parece que nunca chegava. Porque quando vem a batalha diante de nós, quando a batalha nós estamos passando pelo momento do deserto, quando nós estamos passando pela dificuldade, parece que demora tanto, parece que não tem saída, parece que está difícil. Assim estava Abraão naquele momento, caminhando durante 3 dias com o teu filho Isaac. Eu imagino que Abraão só olhava para frente, ele não conseguia olhar para Isaac. Ele não conseguia, ele só olhava para frente. Não, eu vou fazer o que Deus me pediu, eu vou fazer aquilo que o meu Deus me pediu, eu vou fazer aquilo que meu Deus me pediu. Deus pede para falar para você nessa noite: nós temos agido pela fé ou pela razão? Nós temos agido pela fé ou pela razão? Talvez nesse momento, Abraão estava firme no propósito de obedecer a Deus. Mas eu creio que lá dentro ele pensava: meu único filho, ele pediu. Meu irmão, nós não podemos confiar em Deus simplesmente quando nós estamos sendo abençoados. Não podemos confiar em Deus simplesmente quando nós estamos vendo Deus. Está me entendendo? Mas no momento difícil, onde a gente não vê saída, é muito fácil muitas vezes nós falarmos que confiamos em Deus. É muito simples falarmos em certos momentos que nós confiamos em Deus. Eu gostaria de chamar o Rafael, um pouquinho aqui, Rafael. A gente vai tentar ilustrar esse momento para vocês a respeito de confiar em Deus. Até que ponto nós confiamos em Deus? Até que ponto vai a minha fé em Deus? Até que ponto vai? Vem cá, Rafael. Rafael é um ator que é uma bênção, vocês precisam conhecer ele. Ele é um homem usado por Deus. Nesse momento aqui, eu vou fazer uma dinâmica para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Nesse momento eu sou Deus, e eu vou estar falando com o Rafael. Amém? Eu sou Deus e vou estar falando com o Rafael. Rafael, você confia em mim? Pode falar mais alto. Rafael, você realmente confia em mim? Você confia em mim? Então vira aqui. Rafael, se você confia em mim, deita nos meus braços, Rafael. Rafael, se você confia em mim,
Deita nos meus braços, Rafael. Amém. Vocês estão vendo? Agora novamente, eu vou mostrar para vocês. Rafael, você confia em mim, Rafael? Eu quero ver se realmente você confia em mim. Rafael, agora deita nos meus braços, Rafael. Deita nos meus braços, Rafael. Vocês estão entendendo? De repente a nossa fé vai até aquilo que nós conseguimos enxergar. E esquecemos que é espiritual. Nós confiamos naquilo que nós estamos vendo. Mas esquecemos que Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Sem pensar, se Ele pediu, vá em frente. Nós podemos ver na palavra de Deus, Deus abençoe. Nós podemos ver na palavra de Deus, meu amado, que através do sacrifício vivo, do Cordeiro vivo que desceu do céu, quando Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados, a partir dali, não é necessário mais, Deus não vai pedir o Filho, como nós podemos ver aqui, embora no Antigo Testamento, nesse momento, naquela época, seria uma coisa normal, tratava-se de algo religioso, e por isso não era crime, esse tipo de sacrifício, mas Deus, Ele soube para quem Ele pediu esse sacrifício. É claro que, nos dias de hoje, esse tipo de sacrifício, Deus não vai pedir de mim, de você, e nem é necessário. Mas o que Deus tem pedido para você, meu amado? Você tem conseguido ouvir a voz de Deus? Você tem conseguido contemplar aquilo que Deus quer para a tua vida? Qual é o sacrifício? Qual é o teu sorriso que você tem entregado para Deus? Qual é o teu sacrifício que você tem entregado para Deus? Eu quero que as promessas de Deus se cumpram na minha vida, mas qual o sacrifício que você tem entregado para Deus? Qual é o teu sorriso? Qual é o limite? Para Deus não importa o milagre que você precisa. Para Deus não importa a situação, a dificuldade. Para Deus, eu volto a falar, importa o que Ele vai encontrar no teu coração. E Ele fala nessa noite, meu amado, até que ponto você tem fé? A tua fé tem limite? Você tem ouvido a voz de Deus? Nós podemos ver aqui, logo mais, que no versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estando à mão, tomou o cutelo para imolar o filho, versículo 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu novamente, eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, eu quero dizer para você que está aqui, nosso Deus, Ele é um Deus de provisão, aleluia. Não importa, oferece o teu sacrifício a Deus, confia nele, e as promessas dele serão derramadas sobre a tua vida, aleluia. Mas você tem que crer, eu tenho que ter uma vida de santidade, eu tenho que ter uma vida de fidelidade, aleluia. Eu tenho que ter um coração que agrade a Deus. Confia no Senhor, porque Ele é um Deus de provisão. Se Ele cumpriu, Ele vai cumprir na tua vida. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tudo é para que o nome dEle seja exaltado. Tudo é para que o nome dEle seja glorificado. A palavra de Deus fala que para Deus, a nossa fé, quando aprovada,
ela é mais valiosa do que o próprio ouro, ainda assim passado pelo fogo. Você entende isso, meu irmão? A nossa fé, quando aprovada, como isso pode acontecer? Para que a fé seja aprovada, eu passo no meio do deserto, eu passo pela tribulação, eu passo pelo problema, eu passo pela dificuldade, mas eu passo de cabeça erguida, eu passo com os meus olhos voltados para Deus, eu volto nessa batalha e eu marcho de cabeça erguida, porque eu sei que quem está à frente é o Senhor dos Exércitos, eu confio nele, eu sei que a vitória vai vir sobre a minha vida, não importa o tamanho, não importa o que seja, mas Deus vai cumprir, aleluia. A fé quando aprovada, a fé quando aprovada, a fé de Abraão novamente só foi aprovada quando ele chegou naquele monte, na terra de Moriá. De repente, meu irmão, você está a caminho de um monte do sacrifício. Eu não sei o teu coração, mas de repente você já está nesse monte do sacrifício. De repente você está no meio do caminho, a caminho dessas terras do Monte Moriá. Você está caminhando, mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, prossiga, prossiga, não pare, não desista, não desanime, continue com os teus olhos voltados para Deus, porque a vitória virá sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. Não tire o teu olho da bênção, não tire tua atenção, não deixe o diabo dizer que você não vai conseguir, não deixe o inimigo te desanimar. Busque a intimidade com Deus, busque a intimidade com Deus, porque você vai trilhar nos caminhos onde Deus vai falar: meu filho, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Você vai estar ouvindo o caminho, que é caminho de vitória para você. Oh, glória a Deus. Abraão, mais uma vez, como nós conhecemos, o patriarca da fé. Mas eu quero dizer para você, igreja, nessa noite, que a vitória está nas nossas mãos. Mas é necessário sacrifício. É necessário sairmos da rotina. É necessário sairmos do momento de conforto. Sabe o que a palavra de Deus fala, meu irmão? Que o reino dos céus é conquistado por esforço. É conquistado por esforço. Nós temos que entender que a nossa caminhada, carnalmente falando, porque nós somos limitados, e às vezes não temos intimidade com Deus e não conseguimos ouvir aquilo que Deus quer para cada um de nós. E achamos que estamos no caminho certo, achamos que estamos fazendo a coisa certa, às vezes tentando ajudar, dar uma ajudinha para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Ah não, eu vou desviar aqui, não, ali está difícil, eu vou pular, eu vou passar por aqui. Ah, meu irmão, se é por ali que Deus mandou, é por ali que vai ser a vitória na tua vida, em nome de Jesus. O cemitério, o deserto não é cemitério de cristão não, meu irmão. O deserto não pode ser cemitério de cristão. O cristão temente a Deus, o cristão fiel a Deus, ele passa pelo deserto, mas ele vai cantar o hino da vitória logo lá à frente. Assim como nós podemos ver na palavra de Deus, quando Abraão fala para os servos que foram com ele: agora vocês esperam ali. Você notou esse detalhe? Esperam aqui, porque eu vou até aquele monte adorar a Deus e logo voltaremos. Você entendeu que ele não falou que ele voltaria sozinho? Aí, na palavra. Fica aqui vocês dois, que eu vou com Isaac até aquele